Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos mais uma vez. Tu és bom, Senhor. Nós acreditamos plenamente na tua existência, no teu poder, e que o Senhor verdadeiramente entrou em um relacionamento salvador conosco por meio de Jesus. E é por isso que nós estamos reunidos essa noite e clamamos para que o teu Espírito nos conduza à verdade da tua palavra, aplicando-a ao nosso coração, retirando todas as nossas resistências, para que o nosso coração esteja pronto para receber esta santa semente. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero lhes convidar para Mateus capítulo 4. Vamos abrir a Bíblia lá, em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. E por meio desse texto, nós vamos falar sobre tentação. Mateus 4, verso 1 ao 11. E vamos falar a partir desse texto um pouco a respeito de tentação. Normalmente, quando lemos esse texto, nós não temos uma aproximação muito correta, precisa dele. Esse texto, em primeiro lugar, ele não ensina sobre as nossas tentações. Se eu fosse resumir esse parágrafo do 1 ao 11 numa frase, eu diria assim: Mateus capítulo 4 conta como o segundo Adão venceu o diabo no deserto, enquanto o primeiro Adão foi derrotado por ele no jardim. Então, Mateus capítulo 4 é mais sobre Jesus do que sobre a gente. Mateus capítulo 4 é Jesus vindo a esse mundo, tornando-se representante da raça humana e fazendo pelos seus aquilo que o seu primeiro representante não pôde fazer. O nosso primeiro representante, Adão, teve um encontro com o diabo no jardim do Éden e ele foi derrotado. E a partir de então toda a raça humana foi mergulhada no pecado. Mas Mateus capítulo 4 conta a reversão dessa história. Há um segundo Adão. E ele não estava no jardim, ele estava no deserto. E ele derrotou o diabo. E a vitória sobre o diabo pertence a todos aqueles que são de Jesus. Então é nesse sentido que esse texto se relaciona com a gente. Então, em primeiro lugar, esse texto é sobre Jesus. Mas também é um texto sobre nós. Porque o modelo, a estrutura da tentação que Jesus sofreu, é a mesma estrutura que nós sofremos hoje. Então é por isso que esse texto é tão importante para a gente. Mas antes disso, vamos ler a passagem. Vamos ler Mateus 4, do verso 1 ao 11. Leia com fé a palavra do Senhor, que diz o seguinte: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e então lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Essa aqui é uma narração
da vitória do segundo Adão. E essa vitória, pela fé, também nos pertence. Meus irmãos, antes de trazer algumas lições a respeito desse texto, há algumas informações que são importantes serem afirmadas. A primeira é que o diabo existe. Uma das estratégias do diabo, inclusive C.S. Lewis coloca isso naquele livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Se você não leu esse livro, vale a pena lê-lo. Ele é um clássico da literatura mundial. Mesmo pessoas não cristãs se interessam por esse tipo de literatura. E uma das coisas que é falada naquele livro, que uma das estratégias do diabo é justamente se passar como um ente inexistente, como sendo apenas um mito, como sendo apenas um ser do imaginário popular. Mas a Bíblia afirma categoricamente a existência dele. A Escritura se refere a ele como um anjo caído. A Bíblia o chama de maligno, antiga serpente, dragão, Deus desse século, um ser que age sem trégua, sem dormir. Se nós fôssemos definir a psicologia do diabo, nós poderíamos dizer que ele é um ser movido por ódio puro. Você consegue imaginar um ser assim? Nem mesmo os piores genocidas da história humana foram movidos por ódio do começo ao fim. Mas esse é o ente do qual nós estamos falando hoje à noite. Ele sem trégua, ele vive para odiar, ele deseja zombar de Deus, deturpar o nome do Senhor, destruir a sua glória e atingir em cheio ao ápice da sua criação, o ser humano. Então esse texto fala a respeito desse ser. Em segundo lugar, esse texto mostra que a tentação é inevitável. Não há pecado em você ser tentado. Muitas vezes os crentes confundem isso. Muitos crentes, quando se vêem em situação de tentação, eles já se entregam como se tivessem caído nela. Então, ceder à tentação é pecado. Cair na tentação é pecado. Nós vemos aqui Jesus sendo tentado, e Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo a essa condição de pecado. Então, uma vida de santidade, uma vida de crescimento, uma vida de desenvolvimento espiritual, não é aquela na qual você nunca é tentado, mas é aquela na qual você tem triunfo sobre a tentação. Algo interessante também sobre essa passagem é que a tentação chegou no momento esplêndido do ministério do Senhor Jesus. Ele tinha acabado de receber a aprovação do Pai dos céus, nós vamos ver daqui a pouco isso. E ele simplesmente, sem nenhuma preparação, sem nenhuma transição, ele sai da glorificação do Pai para os horrores da tentação. Ele sai do batismo para a dureza do deserto sem ter nenhuma preparação. E o mais importante, irmãos, é que o fato do Senhor Jesus ter vencido o diabo, e a Escritura declarar que Ele é o nosso sumo sacerdote, isso significa que essa vitória dele nos pertence, e que nós, debaixo do poder dele, nós também podemos ter de vitória sobre todas as tentações que enfrentamos nesse mundo. E essa é a grande bênção que todos nós carregamos. Então, a partir desse texto, eu quero trazer algumas lições, alguns aprendizados que nós podemos obter dessa passagem. O primeiro deles, tentação vem a todos. Todos os filhos de Deus serão tentados. Como eu disse, ser tentado não é pecado. Nós vimos aqui no versículo 1 que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, se você é de Deus, se você ama o Senhor, espere, a tentação vai chegar. Uma vida abençoada não é uma vida sem tentação, mas é uma vida na qual você tem vitória sobre ela. E você, como eu já afirmei anteriormente, tem que tomar cuidado para não confundir tentação com queda. Tentação é hora da batalha. Tentação é hora de vestir a armadura de Deus e enfrentar desafios externos, maus pensamentos, questões do coração. Tentação é a hora da batalha. E a tentação pode chegar, como eu disse, em momentos esplendorosos. Se você olhar comigo, Mateus 3,16, você vai ver que está acontecendo um dos momentos maravilhosos do ministério de Jesus. Em Mateus 3,16 nós lemos o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Irmãos, esse é um momento esplendoroso do ministério do Senhor Jesus Cristo. Esse evento aqui está inaugurando o seu ministério salvador. E o texto diz que eventos marcantes, sobrenaturais, marcaram essa ocasião. Enquanto Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ali o Espírito Santo é o símbolo do poder. Jesus naquele momento estava recebendo toda a capacitação espiritual através da qual ele realizaria o seu ministério. Ele curaria pessoas, ele expulsaria demônios, ele iria pregar o evangelho com poder. Jesus estava sendo capacitado com poder naquele momento, e ao mesmo tempo ele estava ouvindo a voz do seu amado Pai, o Pai com quem ele viveu toda a eternidade passada, aprovando ele dos céus: este é o meu filho, este é o filho que eu tenho prazer, esse é o filho em quem eu me alegro. Vocês podem imaginar como esse momento foi esplendoroso para Jesus? Durante todos esses anos, aqui ele está por volta de 30 anos de idade, acreditam os historiadores, e fazia 30 anos que ele não ouvia a voz do seu Pai, 30 anos que ele não tinha aquela comunhão intensa que havia sido quebrada por ocasião da sua encarnação. E ele está finalmente ouvindo a voz do Pai. E o texto diz, versículo 1, acompanhe comigo: a seguir, isto é, a seguir de quê? A seguir desse evento do batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não houve uma transição, não houve uma preparação, não houve um aviso, não houve nenhum tipo de preparo. Jesus simplesmente saiu da luz para as trevas. Jesus simplesmente saiu da presença do Pai para o assédio do diabo. Então, irmãos, essa passagem ensina que isso acontece conosco também. As tentações podem surgir em momentos de glória, as tentações podem aparecer em momentos de bênçãos, as tentações podem chegar como enxurradas em momentos em que você está sendo tremendamente abençoado por Deus. E você pode sair simplesmente de uma posição de muita alegria, de muito vigor, de muito anseio pelo Senhor, a trevas espirituais nas quais você sente como se Deus estivesse ausente da sua vida. Isso ocorreu com Jesus, e isso também ocorre conosco. E normalmente uma das estratégias pelas quais o inimigo nos ataca é justamente questionando a nossa filiação, o nosso status de filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir: tu és o meu filho amado. E qual foi o primeiro ataque que o diabo endereçou a ele? Se tu és filho de Deus. Não é incrível isso? Jesus tinha acabado de ouvir, não só Jesus, mas todos os presentes: tu és o meu filho amado. E essa é a primeira declaração que o diabo coloca sobre dúvida. Tu és o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus. Ele está aqui nutrindo dúvidas, ou tentando colocar dúvidas no coração de Jesus. Lembra que esse mesmo modelo de tentação aconteceu com Eva no jardim do Éden, quando ele disse a Eva: é assim mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que o Senhor disse: não comereis de toda a árvore, que vocês não podem sequer tocar na árvore? Normalmente, irmãos, essa é uma das estratégias do inimigo. Ele põe em dúvida a nossa filiação, ele põe em dúvida o nosso relacionamento com Deus, ele coloca questões no nosso coração para indagar se nós pertencemos ao Senhor ou não. E é isso que ele está fazendo com Jesus. Ele está questionando toda a história de Jesus, ele está questionando toda a trajetória de Jesus, toda a vida de Jesus. Vocês lembram que Jesus, aos 12 anos de idade, disse para as pessoas: eu estou aqui cuidando dos negócios do meu Pai. E aqui o diabo está colocando tudo isso em xeque. Então a mesma coisa acontece com você. Você que é de Deus, você que tem o Espírito Santo no seu coração, ele coloca em dúvida a sua condição diante de Deus, o seu status de filho, de filha, especialmente quando você está enfrentando grandes provações. Essa é a primeira lição que nós tiramos dessa narrativa.
A segunda é que Satanás nos tenta mesmo quando somos consagrados. No verso 2 é dito: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o texto deixa claro, irmãos, que Jesus estava num período de consagração profunda ao Senhor. Ele estava em jejum e oração durante 40 dias. E foi nesse tempo que o diabo se aproximou dele para tentar fazer Jesus se desviar da sua obra salvadora. Justamente durante os 40 dias de tentação e jejum. Se você olhar comigo Marcos capítulo 1, versículo 13, você vai ver que Marcos capítulo 1, versículo 13, insere um detalhe que não está presente aqui em Mateus. Então você veja lá comigo, Marcos capítulo 1, versículo 13, que o Marcos ele estende um pouco mais essa narrativa da tentação, colocando a gente dentro de uma perspectiva que normalmente passa despercebida na nossa leitura. Então Marcos capítulo 1, versículo 13, vamos ler o 12 e o 13, afirma assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Não sei se vocês perceberam, mas na forma como Marcos relatou esse evento, não foi um único episódio de tentação. Foram 40 dias de tentação. Foram 40 dias de assédio. Mateus registrou um deles. Mas Marcos diz que foi durante os 40 dias, Jesus, noite e dia, sendo assolado pelo inimigo das nossas almas. Essa menção que é feita aqui no texto de feras, alguns comentaristas acreditam que pode ter sido uma espécie de repetição do que aconteceu no Éden. Então vocês lembram que no Éden o diabo tomou a forma de uma serpente e se aproximou na figura daquele animal para tentar os nossos pais. Então é possível que isso tenha acontecido. Demônios possuindo animais, os quais chegavam a Jesus e conversavam com ele. Então você que tem cachorrinhos em casa, cuidado. Se você um dia chegar em casa e o seu cachorro estiver falando, repreenda no nome de Jesus. Provavelmente seu cachorro estará endemoniado. Tá? Mas isso tem relatos na Bíblia de muitas vezes demônios entrando em animais. Jesus, irmão, está passando por isso, e ele está enfrentando essa tentação precisamente no seu momento de consagração. Isso aqui ensina mais um elemento importante da nossa vida cristã. Exatamente no momento em que você está se consagrando a Deus, a tentação vem. Justamente naqueles instantes, naquelas estações da sua vida em que você toma determinadas decisões de buscar a Deus de uma forma mais séria, de andar com o Senhor de forma verdadeira, profunda, buscar a face do Senhor, orar mais, ler a Bíblia, testemunhar, são justamente nessas circunstâncias em que a tentação chega. Nós devemos sim, irmãos, orar e jejuar, mas essas disciplinas não nos impedem de ser tentados. Quem não ora e jejua, não consegue resistir. Então não é que orar e jejuar afastam o diabo, mas orar e jejuar fortalecem você para quando o diabo lhe atacar. Porque se a tentação chegar e se você não estiver pronto, se você não estiver fortalecido, se você não estiver preparado, provavelmente você vai cair. Em Mateus 26, 41, Jesus havia alertado seus discípulos a respeito disso. Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eles não vigiaram e eles não oraram. Veio a tentação e eles não estavam prontos. Todos eles fugiram e deixaram o Senhor Jesus Cristo sozinho. Então, se você está buscando a Deus, lembre-se disso. Espere uma intensificação das tentações. Se você está consagrado, se você deseja levar a vida cristã a sério, saiba disso, haverá oposição espiritual. Isso não vai ser aceito pelo inimigo das nossas almas e com seus demônios, ele não vai entregar tudo isso de forma sem nenhuma luta.
Ele vai conspirar contra você, ele vai procurar sondar a sua vida e destruir de todas as maneiras, a sua aproximação do Senhor. É isso que o texto ensina. Em terceiro lugar, Satanás nos tenta em várias áreas. Ele nos tenta em várias frentes. Ele nos tenta nas nossas necessidades, ele aproveita as nossas circunstâncias. O texto que lemos diz que o Senhor Jesus estava com fome, ele estava debilitado. E quando diz fome aqui de Jesus, você não imagine que é aquela fome que você sente quando passa 1 hora do horário das suas refeições. Jesus estava com agonia de fome. Aqui quando você imagina Jesus em sua condição humana, você deve imaginar uma pessoa que está completamente desfigurada, ele está 40 dias sem comer. Então provavelmente toda a sua estrutura já havia sido consumida pelo próprio corpo, ele estava raquítico, agonia de fome, desespero. E foi justamente, irmãos, nessa circunstância que Satanás o atacou. Ele viu essa brecha, ele é astuto, ele é sutil. E nós vemos isso, irmãos, por toda a Escritura. Ele também pegou Eva nesse ponto, quando Eva estava ali a contemplar o fruto proibido. Foi isso que ele fez também com Davi, quando ele estava vagando no palácio e viu uma mulher nua a banhar-se. O que eu estou tentando dizer aqui, meus irmãos, é que Satanás esmiuça você. Ele estuda você. Ele vê as suas necessidades, os seus caminhos, o que anda seduzindo o seu coração, para onde os seus olhos estão sendo atraídos, o que anda cativando as suas emoções. Ele esmiuça, ele estuda essas coisas e ele ataca você precisamente naquilo que anda seduzindo o seu coração. Ele pode atacar você tanto no seu ponto fraco como no seu ponto forte. Há algumas áreas da nossa vida em que nós nos sentimos muito fortes, invulneráveis, mas há outras em que somos tremendamente fragilizados. Isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são vulneráveis na área da sexualidade, como Sansão. Outros são vulneráveis na área do dinheiro, como Geazi. E outros são na área do orgulho, como o apóstolo Pedro. O ponto é que o diabo sabe qual é a sua área. Agora, meus irmãos, no caso de Jesus, qual era o seu ponto fraco? Qual era o seu ponto forte? Ora, nós poderíamos dizer que o seu ponto forte era a sua consciência de filiação. Quando Satanás chegou e disse: se tu és filho de Deus, né? Calma lá, né? Como assim, se tu és filho de Deus? Jesus tinha uma relação com o Pai eterna. Ele veio ao mundo fazer a obra, a relação do Pai. Ele veio na sua encarnação cumprir uma agenda que foi estabelecida na eternidade passada. Mas os irmãos estão vendo, Satanás atacou nesse ponto. Se tu és filho de Deus. Ele atacou Jesus naquela consciência forte que ele tinha de quem ele era na relação com o seu Pai. Mas ele também o atacou no ponto fraco. E o ponto fraco era a fome. Jesus era um homem real. Essa fome que ele está sentindo é uma fome que qualquer ser humano sentiria se ficasse 40 dias sem comer. Ele estava enfraquecido. E Satanás o ataca ali. Nós temos de tomar cuidado, irmãos, porque Satanás é muito sutil. Às vezes ele nos ataca em nosso ponto forte, ao invés de procurar nos assolar nos nossos pontos fracos. Naquelas áreas em que normalmente somos mais vulneráveis, somos tendenciosos a vigiar, a tomar certas precauções, a colocar certas cercas. Mas muitas vezes naquelas áreas da vida em que somos mais fortes, a nossa tendência é permitir que o nosso orgulho nos deixe baixar a guarda. E o que ele está fazendo aqui é atacando Jesus e levando-o a questionar a bondade de Deus. Ele está falando mais ou menos o seguinte: se tu és o filho de Deus, por que você está passando fome? Se você é filho de Deus, por que você está no deserto? Por que você está com dificuldades? Por que você está entre feras?
Não combina o tipo de pessoa que você está dizendo que é com a condição de vida que você está vivendo. Então é quase como se ele estivesse dizendo: pare de sofrer, Jesus. Pare de sofrer. Você é filho do Pai. Se você é filho do Pai, você tem direito às riquezas do Pai. Se você é filho do Pai, você não pode passar necessidade. Se você é filho do Pai, você não pode passar fome. Eu estou tendo uma ideia aqui. Você já ouviu essa pregação em algum lugar? Pois é. Essa é a pregação da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade prega uma mensagem satânica. Prega a mesma mensagem que foi pregada para Jesus no deserto. Se você é filho de Deus, você não pode sofrer. Isso, irmãos, continua acontecendo hoje. Satanás continua explorando as nossas circunstâncias ruins, muitas vezes semeando dúvida do nosso coração. Ora, se você é filho de Deus, por que você está nessa condição? Será que Deus ama você mesmo? Se Deus amasse você, Ele não permitiria que isso acontecesse. Se Deus amasse você, Ele não te permitiria essa doença, Ele não ia levar seu filho, Ele não ia tomar o seu cônjuge, Ele não ia permitir que você perdesse o seu emprego, Ele não ia te colocar numa situação de fragilidade. Ele continua fazendo a mesma coisa, irmãos. Onde é que está Deus? Onde é que estão as suas promessas? E quando Ele diz para Jesus assim: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão, ou essas pedras em pães. Sabe o que Ele está sugestionando a Jesus? Abandone a sua dependência de Deus. Pare de esperar em Deus. Deus não vai vir ao seu encontro. Você que precisa resolver o problema da sua fome. Se você continuar esperando por Deus, Ele vai simplesmente abandoná-lo a si mesmo. E você vai morrer. Essa é a sugestão de Satanás. Ele está tentando convencer Jesus a resolver o problema da sua fome por um caminho diferente daquele que Deus havia dito. Eu acabei de dizer para os irmãos que Jesus, no momento do seu batismo, Ele recebeu o poder do Espírito Santo. E Jesus, irmãos, Ele, para ser o nosso Salvador, Ele precisava passar pelas mesmas experiências que a gente passou. E uma dessas experiências é a experiência da dependência. Esperar em Deus, esperar o tempo de Deus, esperar o socorro de Deus. Então, o que Satanás está tentando fazer aqui é destruir a obra de Jesus como nosso Salvador, porque se ele tivesse acatado a sugestão de Satanás e transformado as pedras em pães, ele teria deixado de depender do Pai e, portanto, ele não seria mais o nosso representante. Porque o nosso representante teria que passar pelas mesmas experiências que nós passamos. Nós oramos e esperamos a visitação do Senhor nos provendo. Então ele disse para Jesus: mate a sua fome, crie pão para si mesmo. Está chamando Jesus aqui a uma espécie de satisfação imediata dos desejos. Não importa o caminho, mesmo que contrarie os caminhos de Deus. Vocês percebem que isso também acontece conosco? Nós somos tentados a satisfazer os desejos do nosso coração. Nós somos tentados a abandonar a dependência de Deus e querer resolver os nossos problemas interiores com as nossas próprias mãos. Nós temos anseios, nós temos desejos, nós temos expectativa. As pessoas têm anseios de carreira, as pessoas têm carências afetivas e elas estão procurando resolver esses problemas interiores sem esperar em Deus, colocando as suas próprias mãos e resolvendo a situação segundo os seus próprios conceitos, porque elas simplesmente cansaram de esperar o tempo de Deus. E ao fazer isso, essas pessoas estão caindo no engodo de Satanás. Elas estão sendo submetidas ao mesmo tempo ao tipo de tentação que Jesus foi, mas infelizmente não estão reagindo como ele. E foi por isso, meus irmãos, que Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você sabe o que Jesus está afirmando nessa declaração? Jesus está falando: a minha vida não depende do alimento, a minha vida depende do Senhor.
O meu sustento em vida depende dos processos do céu e não do pão com o qual me alimento aqui na terra. Deus sustenta a minha vida. Se Deus sustenta a minha vida, eu posso passar 1000 anos sem colocar uma fatia de pão na minha boca. É isso que ele está falando. E ao mesmo tempo ele está dizendo, eu vou esperar em Deus. Eu vou comer pão quando Deus me der pão. Eu vou me alimentar quando Ele quiser. Eu vou aguardar o tempo, a providência de Deus. Então essa postura, irmãos, de Jesus é um convite a todos nós, quando somos colocados diante das nossas carências, dos nossos anseios. Nós somos chamados a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a depender do Senhor e a assumir que os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas carências, elas só serão supridas se e quando Deus quiser. Que nós não vamos colocar a mão na nossa vida e sair tentando resolver os nossos problemas segundo os nossos conceitos falhos. É nesse sentido que Jesus se oferece como modelo para a gente. Mas os irmãos viram que Satanás ele muda de tática. Ele parte para o orgulho, ele parte para a presunção. Ele notou que Jesus usou a Bíblia. Então agora no seu segundo assédio a Cristo, ele vai utilizar a Bíblia também. E ele propõe a Jesus mais ou menos algo do tipo de uma entrada triunfal, como se ele estivesse dizendo assim, ora Jesus, tu queres ser o Messias, então tu quer se apresentar como Salvador, mas aqui no deserto, evidentemente, ninguém vai te conhecer. Então, se você quer ser conhecido, vamos ali na parte mais alta da cidade de Jerusalém, e você vai se lançar lá abaixo. E aí o Pai, os anjos virão e vão te proteger, e aí todos verão que você é o Messias enviado. Só que nesse processo, ele faz uma distorção do texto bíblico. Ele cita o Salmo 91, mas ele omite uma frase. Eu queria que os irmãos abrissem as duas passagens juntas para a gente comparar. Mateus capítulo 4, já está aberto aí, né? E Salmo 91, versículo 11. Como eu disse, Satanás está usando a Bíblia. E ele vai usar na sua estratégia de ataque contra o Senhor Jesus, um texto corrompido. Ele vai corromper o texto bíblico omitindo uma certa frase. Então, vamos ver os dois textos. Salmo 91, verso 11, nós lemos assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Volta lá para Mateus capítulo 4. Veja novamente o versículo 6. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão, para não tropeçares em alguma pedra. Vocês notaram aí a omissão de uma frase? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Satanás simplesmente omitiu essa frase do versículo. E essa frase faz toda a diferença. O jeito que Satanás recitou o versículo para Jesus, poderia dar a impressão que Jesus, se Jesus se jogasse do alto do templo lá de Jerusalém, quando ele fosse cair, os anjos iriam segurá-lo. Mas o que o salmista está dizendo é que Deus vai proteger quando você estiver andando nos caminhos de Deus. Então Deus não tem compromisso com as suas escolhas tolas. Deus não tem compromisso quando você resolve ir por um caminho diferente do Senhor. Você não pode esperar o livramento do Senhor se você escolhe desobedecê-lo, se você escolhe transgredir as suas ordens. No final das contas, irmãos, se jogar do pináculo não é fé,
é presunção, é orgulho. Jesus chama de tentar a Deus. O que é tentar a Deus? Tentar a Deus é você colocá-lo numa posição em que ele é obrigado, quase que obrigado a fazer a sua vontade. Então imagina que está tendo um tiroteio ali no meio da rua, eu digo, não, eu vou passar ali no meio do tiroteio, porque Jesus disse que estará comigo todos os dias. E ele vai estar comigo mesmo, eu vou morrer, vou para o céu, vou estar com o Senhor todos os dias, eternidade. Mas pensar dessa maneira é colocar Jesus sob teste, é colocar Deus numa condição em que ele é obrigado, forçado a fazer alguma coisa por você. Então Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Há muitos pregadores hoje que estão interpretando a Bíblia que nem Satanás, que estão omitindo certas informações, que estão distorcendo textos bíblicos. Tudo isso para suscitar nas pessoas presunção, para levar as pessoas a se relacionar com Deus de uma forma errada, a colocar Deus contra a parede, a exigir coisas de Deus como se Ele fosse o nosso servo. Tudo isso são maneiras de tentar o Senhor. Isso, meus irmãos, nós já vimos que não é fé. Pois bem, até aqui nós vimos que Jesus está completamente comprometido com o seu ministério, com a sua missão. Então Satanás percebeu que não iria conseguir levar Jesus por meio da distorção da Bíblia. Ele partiu então para a sua última alternativa. Ele mostrou os reinos. E eu queria ler com vocês Lucas capítulo 4, porque Lucas ele coloca um brilho na narrativa que não está presente em Mateus. Lucas 4, versículo 5. Enquanto nós lemos aqui, tenta utilizar um pouquinho a sua imaginação e veja que momento mágico em que Satanás mostra o seu poder. Lucas 4, versículo 5, é dito assim: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Então, imagina essa cena, o diabo arrebatando Jesus, e levando Jesus numa viagem imediata, em que ele simplesmente perpassa todos os reinos do mundo. Você pode imaginar civilização egípcia, chinesa, as que existiam aqui na América, incas, maias, astecas. Num momento, ele fez Jesus contemplar todas essas coisas, todas as riquezas, as grandezas, as pessoas existentes nesses reinos que se curvavam aos seus deuses homens. Ele fez tudo isso. Aqui, irmãos, nós temos uma ideia do poder do inimigo das nossas almas. Ele está fazendo isso com Jesus, arrebatando Jesus e fazendo conhecer todos os reinos da terra. E aí ele faz uma oferta, versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Sempre que eu leio esse versículo, eu faço a seguinte pergunta: quem foi que deu alguma coisa ao diabo? Quem deu a ele a autoridade dos reinos do mundo? Quem foi que deu? Quem é o rei dos reis? O Senhor dos senhores. Aqui, irmãos, tem algo, uma particularidade importante a respeito do inimigo das nossas almas. Ele oferece o que não tem. Ele mente. Ele promete aquilo que ele não pode dar. Ele se apresenta às pessoas dizendo que se as pessoas fizerem aquilo que ele quer, as pessoas terão felicidade, plenitude, coração cheio, elas terão felicidade plena, elas se sentirão completas. Mas é tudo mentira, são ofertas vazias. Ele não é dono de nada, ele promete aquilo que ele não pode cumprir. Mas os irmãos perceberam que ele parte aqui simplesmente para o completo descaramento. Versículo 7 é dito: portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Então ele quer que Jesus o adore. Ele está oferecendo um reino para Jesus.
Pensa nisso, isso é um ponto importante na Bíblia. Jesus, quando começou o seu ministério, está lá em Marcos 1,16, ele falou assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus veio para oferecer um reino. Jesus veio para implantar o reino de Deus nesse mundo. A ideia que está embutida é mais ou menos essa. Satanás está dizendo: Jesus, eu tenho um reino para você. E eu tenho um reino muito melhor do que o seu pai está te oferecendo. Eu tenho um reino sem cruz. Eu tenho um reino sem sofrimento. Eu tenho um reino sem morte. Eu tenho um reino sem você sofrer vergonha, sem você apanhar, sem você ser pendurado numa cruz, sem você levar cusparada na cara. Eu quero te oferecer um reino. A minha proposta é muito melhor que a do seu pai. Você não precisa sofrer. Basta apenas você se curvar na minha presença. Então ele quer adoração aberta. Ele quer levar o nosso Senhor Jesus a apostatar do Pai. E a resposta, irmãos, de Jesus é simplesmente gloriosa. Lá em Mateus está escrito: retira-te, Satanás. Só que vocês sabem que Jesus não falou com esse tom que eu estou falando aqui. Retira-te, Satanás. Não foi assim. Foi quase que gritando: retira-te, Satanás. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Então eu adoro o Pai, eu presto cultos ao Pai, eu vivo para a glória do Pai. Se o reino que o Pai quer me dar é um reino com cruz, com dor, com sofrimento, com morte, eu vou beber até a última gota do sangue, do cálice da ira, mas eu vou continuar adorando o Pai. Versículo 13 é bem interessante, fala assim, acompanhe comigo aí. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo para sempre. É o que está escrito aí? Até momento oportuno. Ele continuou voltando. Ele continuou voltando através das multidões que estavam tentando fazê-lo rei antes do tempo. Ele continuou voltando até mesmo nos lábios dos seus apóstolos. Vocês lembram do que ele disse a Pedro? Arreda, Satanás. Ele continuou voltando. E o inimigo, irmãos, da nossa alma funciona dessa maneira. Ele se aparta, mas ele sempre vai buscar outras formas. Então, enquanto você estiver vivo, você vai ter que enfrentar ou a fúria ou a sutileza do diabo. Às vezes atacando você como um leão, e outras vezes chegando a você na sutileza de uma serpente. Mas o fato é que ele sempre vai voltar. A parte mais importante da nossa meditação hoje à noite é essa: como nós podemos vencê-lo? Então nós vimos aqui o que ele faz, nós vimos o ataque, nós vimos a agenda, nós vimos o seu método, vimos tudo. Mas a parte mais importante, que nos interessa de fato, é como nós podemos vencê-lo. Nós vencemos Satanás, irmãos, do mesmo jeito que Jesus venceu. Nós o derrotamos por meio da comunhão com Deus. Oração e jejum. Jesus diz lá no versículo 2 que ele jejuou e orou durante 40 dias. O jejum e a oração são as ferramentas que Deus te deu para você vencer o diabo. E foram essas ferramentas que um dia fortaleceram Jesus. Foi o jejum e a oração que ofereceu a Jesus uma forte resolução mental, na qual ele entendia que era melhor sofrer e estar com Deus do que permanecer sossegado numa vida de pecado. Então, é o jejum e a oração que te fornece esse tipo de mentalidade. Estar com Deus e sofrendo é melhor do que estar numa vida de pecado. Há muitos cristãos que estão fracassando na vida espiritual porque não aprenderam essa dinâmica ainda. Eles ainda não tiveram uma mentalidade transformada ao ponto de compreender que é melhor sofrer sendo fiel do que viver na prosperidade sendo infiel. E é só o jejum e a oração que te fornece esse tipo de estrutura espiritual. Um outro elemento para você vencer, que está aqui no texto, é que você precisa ser cheio do Espírito Santo.
O texto diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Então, se você não tem o Espírito Santo, ou se você não tem plenitude dele, você não terá vitória. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para não ser cheio do mundo, para não ser cheio de você mesmo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, o mundo vai encher o seu coração e vai encantar a sua alma, e você simplesmente não vai ter força para resistir. Como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Ora, você precisa se esvaziar de si mesmo. Quem está cheio de pecado não pode estar cheio do Espírito Santo. Você tem que clamar a Deus, você precisa se consagrar a Ele, você precisa se encher com a palavra de Deus. Nós lemos aqui o refrão nos lábios de Jesus: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, irmãos, tinha a palavra de Deus memorizada. Jesus tinha a palavra de Deus guardada na sua mente. E na hora da tentação foi a palavra de Deus que forneceu a Jesus a ferramenta por meio da qual ele lutou contra o diabo. Nós vivemos numa época em que os crentes não leem mais a Bíblia, que os crentes não conhecem mais a Escritura. Nós temos Bíblias de todo tipo, de todo preço. Há pessoas que no celular carregam centenas de Bíblias num único aplicativo, mas não sabem João 3,16 de cor. Não leem a palavra, não conhecem a palavra, não estudam a palavra, vivem décadas e décadas naquela superficialidade bíblica. Essas pessoas são alvos fáceis de tentação. Essas pessoas, elas são objetos muito fáceis de serem acessados pelo nosso inimigo, para causar destruição, mudar a sua mentalidade, formar valores na sua mente contra o Senhor. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa começar a ler a Bíblia. Você tem que abrir mão desse analfabetismo bíblico crônico, porque se você não memorizar a Bíblia, se você não guardar a palavra do seu coração, você não estará pronto para a tentação. Você precisa da palavra de Deus, a espada do Espírito. Ela é a arma de ataque, ela é a arma de combate. Tem um versículo aqui para os jovens sobre esse assunto. 1 João, vamos lá, jovens. Todo mundo aqui é jovem, não é? 1 João, capítulo 2. Versículo 14. João 2, versículo 14, é dito assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Jovens, vocês são fortes. A maioria dos jovens hoje querem ser fortes. Querem ser fortes do halteres, fortes do supino. Mas aqui João está falando daqueles que são fortes na palavra. A palavra de Deus tem habitado o coração de vocês, e vocês são fortes. E por isso vocês têm vencido o maligno. Então, jovens, se você deseja ter uma vida triunfante nesse mundo, se você deseja se realizar num relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, se você deseja ter vitória sobre todas as investidas do inimigo na sua vida, para destruir a sua mente, sua futura família, a sua geração, você precisa se fortalecer na palavra. Você precisa conhecer a Bíblia, internalizar as Escrituras, guardar a palavra na mente e no seu coração. Essa é a única arma de ataque que Deus te deu contra o inimigo. Isso, irmãos, é uma coisa muito simples, mas muitos crentes já não conhecem isso. Tem muitos crentes que estão tentando lutar contra o inimigo das nossas almas através de misticismo. Eu vou colocar sal atrás da porta. Eu vou amarrar, qualquer coisa que amarrou. Isso é estranho à Bíblia. A Bíblia nunca mandou você amarrar o diabo. A Bíblia mandou você resisti-lo para que ele fuja. Eu não queria o diabo amarrado perto de mim. Você quer? Ninguém quer uma coisa dessa.
Então, as pessoas querem lutar contra o diabo através dessas coisas. É o óleo ungido, é a água benta evangélica, é enfrentar as tentações por meio de objetos, coisas, frases de efeito. É através da palavra, irmãos. Os jovens precisam encher o coração com a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia com profundidade, pensar biblicamente para estarem fortes na hora da tentação. E eu quero terminar com 1 Coríntios 10, 13, que tem uma promessa, irmãos, tão maravilhosa para a gente. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira Coríntios 10, 13, nós lemos assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O grande lembrete que nós temos que guardar no coração é que em todos os episódios de tentação nós experimentamos a fidelidade de Deus. O Deus que está cuidando de nós, o Deus que está guardando a nossa alma, o Deus que escreveu o nosso nome no livro da vida e que um dia vai conceder todas as promessas que Ele nos fez, Ele é absolutamente fiel. Ele nunca vai permitir que você seja colocado diante de uma tentação insuportável. Ele nunca vai colocar você numa posição em que você olhe para si mesmo e diga mais ou menos assim: a única opção que eu tenho nessa situação é pecar. Deus nunca vai te colocar nessa situação. Ele diz que com cada tentação, Ele já trouxe, Ele já proveu de antemão o livramento. Isso aqui, irmãos, é uma promessa gloriosa. É uma promessa pela qual você deve orar, clamar, meditar, insistir, até que Deus cumpra na sua vida. Toda vez que você é colocado diante de uma tentação, diante de algo que está assolando sua alma, massacrando sua consciência, levando você para diante de Deus, você pode dobrar os seus joelhos pela fé e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor já me deu o livramento. Eu creio que o Senhor já providenciou tudo o que eu preciso para dizer não, para resistir ao diabo. Eu creio que o Senhor já me concedeu todo o recurso espiritual, todo o nutriente de alma que eu necessito para permanecer forte, ser inabalável no Senhor e vencer toda a tentação. Então você pode clamar por isso, porque o nosso Deus é absolutamente fiel. E Ele nos dá apenas aquilo que podemos suportar. Então creia nisso, creia na vitória do Senhor Jesus sobre o diabo e resista-o, e ele fugirá de vós, conforme a palavra de Deus prometeu. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós tenhamos vitória real sobre todas as tentações que enfrentamos nesse mundo. Amém. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Deus, nós agradecemos a Ti, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós agradecemos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo e fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Derrotou o nosso inimigo naquele deserto. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa vitória nos pertence, porque nós somos participantes dessa graça por estarmos unidos ao Senhor Jesus. E hoje, Senhor, nós clamamos pelo Teu poder em nós. Nós clamamos para que os efeitos dessa vitória venham ser sentidos na nossa história nos dias de hoje. Que o Senhor nos dê poder, capacitação, que o Senhor nos dê revestimento do alto, que a Tua palavra habite ricamente o nosso coração, ao ponto de uma forma triunfante resistirmos ao diabo e vê-lo fugindo de nós. Se há, Senhor, entre nós
alguém que está sendo profundamente assolado pelo inimigo das nossas almas, nós clamamos pelo livramento. O Senhor prometeu, Pai, na Tua palavra, que junto com a tentação virá o livramento. E nós clamamos para que esse socorro chegue, para que a Tua graça seja derramada, para que o vigor espiritual cresça, e essa pessoa encontre, Pai, vitória sobre as possibilidades de pecado. Nós agradecemos por isso, nós louvamos o Teu nome, em Cristo Jesus nós oramos, amém.